Bom, pessoal, vou começar de novo pelo benzil, porque o vídeo cortou lá, né? E a gente está aí aprendendo a mexer nisso aqui ainda, beleza? Então veja bem, o benzil é este radical aqui, ó, tá? Tem que ter o grupo CH2, ok? Com a valência livre aqui, ó, é aqui que ele vai se conectar à cadeia principal, tá? Ele é um derivado do tolueno, ok? Então, ó, este é o fenil e este é o benzil. Cuidado para vocês não confundirem. Você pode estar perguntando, professor, se é derivado do tolueno, então não existe o toluil? Existe, mas aí a valência livre não está aqui. Você tem o radical CH3 aqui, e aí a valência livre do toluil vai estar direto no anel aromático. Perfeito? Bom, caminhando um pouquinho também, a gente começa, né, a explicar para você como se dá o nome a hidrocarbonetos ramificados. Já mandei uma apostila para vocês, né, sobre isso, mas eu percebi que durante as aulas vocês não tinham visto isso, correto? Vocês viram nomenclaturas de alcanos, alcenos e alcinos, mas as nomenclaturas básicas. Então, quando a gente tem hidrocarbonetos ramificados, que é isso? Presença de carbono terciário ou quaternário, a coisa toma um rumo um pouquinho diferente, porque aí existem regras. Então, eu coloquei um exemplo aqui, vou começar por ele, tá? Para você ver. Então, olha aqui esse composto, tá? Ele está marcado aí para você. Olha, eu tenho este cara aqui que é ramo, porque esse aqui é um carbono terciário. E eu tenho este cara aqui também que é ramo, olha. Se liga aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, primeira coisa que eu faço, primeira regra, é escolher a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que eu vou começar de uma extremidade e ela vai me dar maior número de carbonos. Ela já está marcada aí para você em vermelho, olha. Então, peguei essa extremidade. 1, 2, 3. 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ficou com 6 carbonos. Professor, a cadeia principal não é aquela que é linear, não? Não, não tem nada a ver. A cadeia principal é aquela que me dá o maior número de átomos de carbono. Então eu escolhi essa daqui. Tudo que ficou de fora, que eu não posso fazer refluxo, pessoal. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não posso. Eu vou sempre num fluxo único, ok? Então, esses que ficaram de fora, né, que foi aqui e que foi aqui, tirar aqui para não atrapalhar a visualização, esses caras são ramos, ramificações, são considerados radicais. Então, para eu começar a nomenclatura, eu tenho que identificar em qual carbono que ele está da cadeia principal. Então, você está vendo aí que é uma numeração. Olha, eu comecei a numerar aqui porque eu poderia ter começado a numerar daqui. Mas existe uma regra. Qual? Vamos ver, olha. Carbono 1, carbono 2. O primeiro ramo está no carbono 2. Carbono 3, carbono 4. O segundo ramo está no carbono 4. Então, se eu for contar as numerações, 2 e 4. Um número, 24. Vou começar da outra extremidade para você ver. 1, 2, 3, 4, 5. Os ramos vão ficar no carbono 3 e no 5. 3 e 5, 35. Então, nesse sentido, eu teria um número 24, nesse outro sentido, eu teria o número 35. Eu sempre escolho o menor número. Então, foi por isso que a minha cadeia principal ficou numerada assim. Não é porque é uma regra que eu tenho que começar da esquerda para a direita, não. É porque nesse sentido eu tenho no 2 e no 4. No outro sentido, eu teria no 3 e no 5. Para eu começar a dar nomenclatura, eu começo sempre pelas ramificações. Então, veja bem, e identificando qual carbono que está o ramo. Então, no carbono 2 eu tenho um radical metil, no carbono 4 eu tenho outro radical metil. Perfeito? Então, como são radicais iguais, eu vou falar o nome de uma vez, identificando o carbono. Como? Coloco o número que ele está, separado com uma vírgula. Então, olha lá, 2,4. Coloco um hífen, coloco o ramo. São 2 radicais metil. Então, dimetil. Pronto, os ramos já foram mencionados. Tem mais algum ramo? Não. Cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, hexa. 2-metil hexano. Prontinho, o nome está pronto.
Você pode ver em alguns livros que às vezes alguns autores separam isso aqui por um hífen, ou tem autor que tira o H. Pessoal, como vocês vão fazer prova aberta, não se preocupa com isso não, tá? Essa nomenclatura que eu pus para você é a oficial. Quem te dá o nome de nomenclatura é IUPAC, que é a nomenclatura aí adotada, né, pela União Química Internacional. Perfeito? Bom, lá na sua apostila 6, nós vamos passar então agora, né, para os hidrocarbonetos aromáticos. Vocês já viram, eu já comecei a ver isso com vocês. Então eu peguei um hidrocarboneto ramificado, né? Esse hidrocarboneto ramificado, pegamos um alcano, agora nós vamos pegar um alceno. Então veja bem no alceno, também já está numerado direitinho para me facilitar, mas eu vou explicar tudo para você o que eu fiz. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui, beleza. Bom, por que eu comecei daqui? Olha, pessoal, quando tiver um alceno, ou tiver dupla e tripla, alceno e alcino, é bem mais fácil. Por quê? Porque eu sempre tenho que começar da extremidade onde está a dupla mais próxima, tá? Então eu tenho que obrigatoriamente começar minha cadeia principal daqui, sempre, porque é a dupla que identifica a função e a prioridade é da função. Então a minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, né? Eu fazer aquela quebra ali ou continuar a linha reta. Então, para ficar mais didático, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu escolhi a linha reta, mas poderia ter escolhido a outra. Ia dar a mesma coisa. Bom, então se a minha cadeia principal tem que passar pela dupla, também tem uma outra coisa. A menor numeração tem que ser da dupla. Agora o ramo fica em segundo plano. Então quando não tem dupla, eu sempre vou dar a numeração a partir da extremidade para o ramo ficar com o menor número. Verdade. Olha, se eu fosse começar daqui, 1, 2. O meu ramo seria no carbono 2. Mas começando daqui, ele ficou com a numeração, né, 4. Então apareceu a dupla, a prioridade do menor número é da dupla, e aí o ramo fica aí em segundo plano. Nos alcanos isso não acontecia, como a gente viu no exercício anterior. Então veja bem, olha, 1, 2, 3, 4. Quem que é esse radical? Esse radical é o metil. Então nós vamos colocar 4-metil, correto? Então vamos fazer isso daqui. Vou mudar aqui de plano para a gente poder escrever. Então olha, no carbono 4 nós temos o radical metil. Beleza? E agora nós temos 5 carbonos, met, et, prop, but, pent. Tem dupla, en, de alceno, penteno, 4-metil, penteno. Olha, nós temos que localizar também aonde está a dupla. Quando não vier a localização, é porque ela está no carbono 1. Isto é permitido, tá? Mas a nomenclatura correta seria pente de 5 carbonos, 1 eno. 4-metil, pente 1 eno. Beleza? Então, sempre eu localizando a dupla, tá? Assim, dessa forma. Essa é a nomenclatura IUPAC. Bom, aqui você está vendo embaixo, né? Um alcino, ok? Com uma tripla ligação aqui, correto? Aqui eu coloquei para você 2 ramos, ó, um aqui e outro aqui. Se a gente fosse numerar a cadeia, se fosse um alcano, aqui fosse simples ligações, a gente ia ter que começar a numerar a cadeia daqui, ó, 1, 2, porque os 2 ramos iam continuar no carbono 2. Mas se aparecer uma tripla, é um alcino, a prioridade então é da função. Então eu começo, ó, daqui, a minha cadeia principal tem que passar por aqui e tem que ter maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tentar outro caminho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz, tá? Tanto nesse trajeto quanto nesse trajeto, sempre ficam 2 ramos de fora. Então, quando empatar, você escolhe a maior quantidade de ramo. Aqui sempre vai dar o mesmo, 2. Então, para ficar didático, eu peguei a linear, fica mais fácil da gente visualizar. Beleza? Numerar sempre da extremidade onde a tripla ligação está mais próxima. Então, se ela tivesse aqui, né, eu teria que fazer isso. Se não tivesse, eu ia começar daqui. Então, eu começo lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho no carbono 4 o radical metil. Então, 2 radicais 4,4 dimetil separado por hífen pentino
Repetindo novamente, se o radical, né, a tripla ligação, ela está no carbono 1, ela pode ser omitida. Nomenclatura oficial, 4,4, pente 1, ino. Prontinho, tudo feito. Beleza? Bom, na próxima aula eu vou fazer para você aí alguns exemplos, tá? Do módulo 6 da apostila 2, para a gente poder pegar aí e fazer. Valeu, pessoal!